Olá pessoal, eu sou Ronaldo, sou pastor batista, sou psicólogo especialista na área comportamental, cognitiva comportamental. Tenho gravado alguns vídeos para falar a respeito da depressão e de algumas características que são bem peculiares a esse transtorno e relacioná-los com a palavra de Deus. A depressão, uma característica também que é muito presente na depressão, é o que nós chamamos de crença central de desvalor. Essa crença central faz com que a pessoa acredite, se perceba sem valor. E é muito comum a gente ouvir essas pessoas dizendo que não tem valor, que ela é intolerável, que ela é chata, que ela é desinteressante. Outras pessoas vão dizer que são más, são imorais, que prejudicam demais a vida dos outros, que não fazem nada direito, e muitas delas chegam a dizer que não merecem viver. Então todas essas características estão relacionadas à crença de desvalor. A depressão ela é essencialmente uma baixa na autoestima. A autoestima é aquela avaliação que nós fazemos de nós mesmos, ou seja, qual o valor que nós atribuímos a nós mesmos. E na depressão, esse valor ele está muito abaixo daquele valor que realmente nós temos. E nós falamos em um outro vídeo que a culpa também é uma das características presentes em pessoas com depressão. E por causa da culpa, a pessoa então ela acaba entendendo que ela é responsável por todos os problemas que acontecem à sua volta. E se ela então é responsável por todos os problemas, ela é má, então ela não merece o amor das outras pessoas, então ela não merece viver. Aí ela se afasta das outras pessoas, porque na visão dessa pessoa, ela só traz problemas para a vida dos outros. Então ela acaba se afastando. Então veja como que essa avaliação abaixo do valor de que realmente uma pessoa tem, o quanto essa avaliação equivocada do valor pessoal pode trazer graves consequências para uma pessoa, levando inclusive à depressão. Quando uma pessoa tem a sua autoestima muito baixa, não se percebe com valor, ela acaba fazendo o que nós chamamos de leitura mental, que é um erro de pensamento, onde a pessoa acaba achando que sabe o que se passa na cabeça de outras pessoas. Por exemplo, se a pessoa está num ambiente onde tem um grupo de pessoas que estão dando risada de alguma coisa, esse indivíduo que tem autoestima baixa vai achar que aquelas pessoas estão rindo dela. E aí se afasta daquele ambiente, pode chorar, pode ir embora para casa. Então, a baixa autoestima ela causa uma série de problemas. E essa pessoa também costuma se comparar muito com os outros. Pessoa que tem a crença de desvalor, ela sempre acredita que os outros são melhores do que ela. Seja em questões relacionadas ao trabalho, à escola, ela se acha sempre mais feia do que as outras. Eu já vi relato de pessoas que você percebe que são bonitas fisicamente, né? Mas que se acham feias, e mesmo que os outros digam que ela é bonita ou que ele é bonito, essa pessoa acaba não acreditando por causa dessa convicção de desvalor que essa pessoa tem. E o desvalor pode levar a pessoa inclusive à automutilação, porque se ela acha que ela é má, que ela atrapalha a vida de muitas pessoas, ela pode se automutilar e pode chegar inclusive até a cometer o suicídio. Tamanho é a dor emocional que esse tipo de crença costuma causar.
né? Então essa pessoa às vezes também ela se torna muito passiva, ela abre mão da sua vida, é quase que mendigando o amor dos outros. Ela abre mão das suas vontades, das suas opiniões, se submetendo a tudo o que as outras pessoas querem que ela faça, exatamente para que ela não perca esse vínculo, esse carinho que na visão dela, inclusive, ela não merece. Então, gera também passividade na vida dessa pessoa. Uma coisa muito importante, como eu tenho feito algumas colocações a respeito da palavra de Deus, eu tenho colocado esses conceitos, né, que estão presentes em pessoas com depressão à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela me mostra que apesar de nós sermos pecadores, nós somos pessoas que temos limitações, que falhamos, que erramos, né? Isso está na nossa essência, na essência de todo ser humano. Apesar de tudo isso, a Bíblia mostra que nós temos muito valor. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 25 até o 33, ele vai dizer lá, olha, você está preocupado com a tua vida, com o que comer, com o que vestir, com o que beber. E ele vai dizer assim, olha as aves do céu, elas não plantam, nem guardam em celeiros, contudo eu as alimento. E aí vem uma pergunta fundamental, vocês não têm mais valor do que as aves? E é uma pergunta retórica, porque a resposta já está implícita ali. Que Deus está dizendo, sim, vocês têm muito mais valor do que as aves. Depois ele vai falar das plantas também, da beleza das plantas. E apesar de toda essa beleza, ele coloca um valor muito maior no ser humano. Então, portanto, o ser humano, ele tem um valor muito especial para Deus, exatamente porque nós fomos a única criação de Deus que Deus tomou a si mesmo como padrão dessa criação, como modelo dessa criação. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda que você veja os animais, você veja as plantas, as maravilhas que Deus fez, que são muito especiais, a criação de Deus é maravilhosa, mas ainda assim, o ser humano, ele tem mais valor do que tudo isso que está aí, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. O nosso valor é mostrado lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Você pode conferir lá que nós somos resgatados da nossa maneira vazia de viver pelo precioso sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo lá, olha, vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. O que Pedro está dizendo é assim, o preço que Deus pagou para nos ter para Ele ou de volta a Ele foi a vida do seu próprio filho que não tinha pecado. Então veja bem, queridos, você que acha que não tem valor, você que acha que não merece o amor das pessoas, que não merece viver, saiba que Jesus, ele nunca teve pecado, ele deixou a glória e foi a uma cruz, morreu para resgatar você e eu dos nossos pecados e nos dar uma nova vida. Se ele fez isso, se ele pagou um preço tão alto, o mais alto, é porque realmente ele nos ama, porque nós temos muita importância para esse Deus. O valor que nós temos também é mostrado lá em Lucas capítulo 15. Lá Jesus contou várias parábolas para mostrar o quanto Deus ele é incansável na busca
para resgatar o ser humano. E lá tem a parábola, por exemplo, da dracma perdida, que a mulher perdeu, varreu toda a casa até encontrá-la. Tem a parábola também lá do filho pródigo, ou a parábola da ovelha perdida. Em todas essas situações, Deus quer retratar o ser humano que se afastou dele, mas que apesar disso, Deus fez todos os esforços e continua fazendo numa busca incansável para resgatar o ser humano. E isso significa que nós temos muita importância para Deus. Deus nos valoriza e nos ama muito. E para encerrar, em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6, o nosso valor é visto nos grandes propósitos que Deus tem para nós. Isso está lá também em Jeremias, né? Quando Deus vai dizer assim: olha, os planos que eu tenho para vocês são planos de dar esperança e de dar um futuro. Então, queridos, eu sei que a depressão ela altera muito a nossa percepção, mas olhe para Cristo, olhe para a palavra de Deus e você vai encontrar realmente quem você é, o valor que você tem. Eu sei que isso pode contribuir em muito para tirar você desse processo depressivo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.